Bem, pessoal, então agora a gente vai continuar falando, né, das estruturas terciárias. Elas são um pouco mais complicadinhas, mas para facilitar, a gente vai dividir em dois tipos de proteínas. A gente tem as proteínas fibrosas e as proteínas globulares. As proteínas fibrosas são aquelas que vão formar longos filamentos. E esses filamentos eles podem se associar, né, e formar um tecido, formar um plano, que é, por exemplo, o caso da seda. As estruturas secundárias, elas são geralmente um único tipo. Então, por exemplo, na alfa-queratina, a gente vai ter hélices alfa que se superenovelam uma na outra, né? E é isso. A estrutura da proteína ela é bem simples de entender, porque ela tem só um tipo e ela se repete indefinidamente. As funções delas são geralmente estruturais, então elas vão compor parte da estrutura do componente celular, por exemplo, citoesqueleto, e a solubilidade delas, né, elas vão, desculpa, o citoesqueleto, também a matriz extracelular, então, por exemplo, a gente tem um caso do colágeno, a queratina, né, vai formar estruturas como as unhas, os pelos, as cascas. E em relação à solubilidade, elas são bastante insolúveis, justamente por serem muito grandes. Então, mesmo que elas expressem grupos polares, elas são muito grandes, então elas vão acabar formando fios e não interagem bem com o meio, elas acabam se precipitando, né, e formando, por exemplo, no colágeno a matriz extracelular, né, nas unhas a queratina, né, ela se condensa para formar essa estrutura rígida. Tá, e as proteínas globulares? Elas já têm um formato mais esférico, globular, ela é mais aleatóriazinha assim. Só que, claro, nem todas vão ficar com esse formato redondinho assim, mas elas, em geral, elas são bem enoveladas, elas formam esse núcleo hidrofóbico no meio, e no lado externo, elas têm essa capa de aminoácidos hidrossolúveis, ok? De aminoácidos polares. As estruturas secundárias vão ser de diversos tipos que se alternam, então começa com uma hélice alfa e vira uma folha beta, aí vira outra hélice alfa que se dobra em outra folha beta e formam, claro, várias outras estruturas que a gente não estuda. A gente estuda essas duas porque são as mais comuns, mas existem muitas estruturas secundárias possíveis, tá bom? As funções, elas são em geral enzimáticas ou reguladoras, tá bom? E a solubilidade delas é melhor, por quê? Porque elas são mais compactadas, elas não são tão gigantescas. E é muito importante, né, que elas tenham essa boa interação com o meio aquoso, porque o corpo está no meio aquoso, ok? Bem, a alfa-queratina, eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar aqui os slides para vocês poderem dar uma olhada se vocês quiserem, mas como eu falei, né, são cadeias, hélices alfa, que se superenovelam, né, para formar essa fibra, né, bastante resistente, bastante forte, bastante resistente, ó, o cabelo, os unhas, chifres, garras, etc. O colágeno, ele também vai ser formado por várias fibras que se alternam. Uma coisa importante é que a gente vai ter a hidroxiprolina, também tem a hidroxilisina, que é muito característico do colágeno. A hidroxiprolina você só acha aqui no colágeno, tá bom? A gente também tem glicina a cada 3, né, aminoácidos, isso é muito importante, tá bom? E a gente tem as fibroínas de seda, né? A seda, como eu falei, elas são folhas beta pragueadas, então essas folhas elas vão formando esses planos, né? E esses planos se interagem para formar esse tecido, né? Que é a seda. E aí é um tecido bastante flexível, né? Por causa das interações fracas, e é um tecido bastante distendido por causa da conformação das cadeias betas. E as cadeias betas elas podem se dobrar mais ou menos, o que confere uma certa elasticidade. Bem, as proteínas globulares, né, elas têm uma diversidade e complexidade de estruturas, né? Ela tem uma estrutura compacta devido a esse enovelamento da proteína. Os grupos polares ficam do lado de fora e no lado de dentro a gente tem um núcleo hidrofóbico, como comentei com vocês várias vezes, né, hoje. A variedade de funções, elas podem ser enzimas, proteínas motoras, proteínas reguladoras, proteínas transportadoras, os anticorpos, entre outras, gente. Muito, muito, muito. A grande maioria são proteínas globulares. A mioglobina, né, é só um exemplo aqui que eu trouxe, né? Ela é uma proteína conjugada. Ela tem uma. O que quer dizer que é uma proteína conjugada? É que ela é formada por um peptídeo, e aí aqui no meio vocês estão vendo aqui um grupo M. É diferente da hemoglobina. A hemoglobina, a gente já vai falar, ela é uma quaternária, porque a gente vai ter quatro subunidades polipeptídicas. Aqui na mioglobina não, é só uma unidade peptídica mais um grupo M. E aí isso forma uma proteína conjugada de estrutura terciária, tá bom? Ela é formada, né, por 8 hélices alfa, vocês estão vendo aqui, olha, essas hélices alfas. E entre essas hélices alfas, a gente tem cadeias, né, com estruturas mais aleatórias. Bem, então elas vão formar só 70%, né, dos aminoácidos. Também tem algumas voltas beta, né, muito importante para poder dobrar a enzima, né, e nenhuma folha beta. Mas isso, gente, não é importante, é só a título de curiosidade para vocês entenderem a aplicação. Aqui também, esse aqui é só título de curiosidade para vocês verem, né, como que as hélices alfa e as conformações beta, elas são bastante comuns,
Mas se vocês somar, vocês podem ver que elas não constituem 100% das proteínas. Não constituem, né? Tem uma grande parte que são simplesmente cadeias aleatórias, existem outras conformações possíveis também, e realmente, às vezes pode estar 100% aleatório, tudo bem? 100%, tipo, nenhum formato padrão. É um formato que acabou se formando ali, tá bom? Motivos ou estruturas supersecundárias, elas são estruturas secundárias que se arranjam e são razoavelmente comuns em proteínas. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa folha beta, né, que se alterna com uma hélice alfa, e aqui outra folha beta. Ou, tipo, vários barris beta, né, que vão formar essas alças aqui na parte de cima, e ele forma literalmente uma estrutura em barril. Vocês estão vendo aqui, ó, é um barril. Aqui a gente também tem, deixa eu abaixar aqui minha cara. A gente também tem aqui as alfas beta-alfa, pode formar o barril alfa-beta. Né? Essas estruturas vão ficando cada vez mais complexas. Se vocês forem lá no Leninger, ele tem tipo, muita informação sobre isso. Não gastem tempo, real, não vale a pena. Bem, e por fim, a estrutura quaternária das proteínas, ela é uma associação de mais de uma cadeia polipeptídica. Então, cada uma delas é chamada de protômero, né? Meros é pedaço e proto é proteína, um pedaço de proteína, tá bom? Também pode chamar de um monômero, certo? É um polímero essas estruturas. Elas podem ser iguais ou não. No caso aqui da hemoglobina, que a gente está vendo aqui, a hemoglobina ela é alfa 2, beta 2, né? Existem outros tipos de hemoglobina, mas esse é o mais comum, que é a hemoglobina A, tá bom? Ela é alfa 2, beta 2, ou seja, são duas cadeias alfa e duas cadeias beta. E além disso, a gente ainda tem associado, né, alguns grupos M, né? Então, a hemoglobina, duas cadeias alfa, duas cadeias beta e 4 grupos M. E existe, né, uma ligação cooperativa das moléculas de oxigênio. O que é isso? Que quando uma molécula de oxigênio se liga à hemoglobina, ela causa uma série de alterações na conformação da hemoglobina, e essa série de alterações faz com que o próximo oxigênio consiga entrar de forma mais fácil. Conformações possíveis versus conformação nativa. Conformação nativa é aquela de menor entropia possível, tudo bem? Essa de menor entropia possível, ela vai ser... Perdão, gente, não é entropia. De menor energia livre possível. O universo ele tende a ficar num estado de menor energia possível, tá bom? Então, por exemplo, por que as coisas caem? Porque no chão existe uma menor energia do que na parte de cima. Se ele estivesse flutuando, ele está aqui com energia potencial gravitacional. Quando ele cai, ele perde essa energia. Então, eles tendem a perder energia. Um corpo ele tende a querer ficar com o mínimo de energia possível. Isso quer dizer que ele está no estado mais confortável. É o estado que precisa de menos energia para estar. Então, isso é a conformação nativa. É o estado de menor energia, tá bom? Porém, isso aqui são diagramas, né, que mostram tipo, as diferentes conformações e a energia de cada uma dessas conformações. É meio abstrato de entender isso aqui, mas é só para vocês darem uma olhada, por exemplo. Se vocês verem aqui, qualquer outra confirmação, ela tem mais energia do que essa. Então, a proteína ela consegue simplesmente ir se alterando até ficar com essa conformação nativa, tá bom? É natural que ela consiga, porque vocês estão vendo, a energia está diminuindo. Se a energia está diminuindo, isso quer dizer que o ΔG é negativo, então o processo é espontâneo, tá bom? Aqui já é um pouco mais complicado, porque vocês estão vendo, entre toda essa parte aqui, o ΔG é zero. O ΔG aqui é zero. Ela está igual, tanto aqui como aqui. Então, ela não tem, tipo, algum processo espontâneo fazendo com que ela se altere. Mas se ela estiver aqui nessa proximidade, ela consegue facilmente atingir o estado de conformação nativa. Aqui a gente já consegue ver o que acontece mais na prática. Existem vários estados possíveis. E aqui, por exemplo, vocês estão vendo que esse estado aqui é baixo. Não é tão baixo quanto esse, mas é um estado baixo em relação ao redor dele. Então, isso aqui é uma conformação possível. Por quê? Porque aqui é um vale. Aqui, para ela conseguir sair dessa conformação, ela precisa de energia para sair dela. Então, ela meio que ficou presa. Vamos colocar no diagrama bidimensional só para entender. É como se você tivesse isso aqui, tá bom? Então, aqui é o estado mais baixo possível, é melhor para ela. Mas, às vezes, ela está nessa conformação. E para ela tá bom, porque senão ela teria que gastar energia para sair daqui. Né? Todas as outras formas ao redor precisam de energia. Mas se ela tiver energia suficiente, ela consegue ir para o estado de menor energia possível, que é a conformação nativa. Tá bom? Bem, e agora a parte mais importante, isso aqui não está no Leninger, mas é o que mais importante vocês saberem sobre proteínas. Né? As chaperonas, elas facilitam o enovelamento proteico. Meu Deus, o que é isso? Quando você está produzindo uma proteína lá nos seus ribossomos, né? Então você tem seus dois ribossomos, vocês já devem ter visto aquela imagem de que forma a proteína, só que quando ela é formada, ela está na estrutura secundária. E ela precisa dessa estrutura secundária partir para a estrutura terciária e da estrutura terciária para a estrutura quaternária, se ela tiver.
Tudo bem? Então, quando ela é formada, ela está unfolded, né? Eu esqueci agora a palavra em português. Ela está, tipo, desconfigurada. Ela não está na conformação mais adequada para ela, tá bom? E aí, o que acontece? Ela pode gradualmente chegar no estado dobrado, no estado correto, no estado de correto enovelamento, tá certo? Que ela está enovelada, que ela está desenovelada. Nesse enovelamento correto, ele pode acontecer sozinho, só que é de forma muito lenta. Aí o que são as chaperonas? Chaperonas são proteínas, né, são enzimas praticamente, e essas enzimas elas vão facilitar o dobramento da proteína. Então a proteína ela conseguiria se enovelar sozinha, mas a chaperona ela dá uma ajudinha, ela dá uma forcinha para ela se ajustar. E isso é bom por quê? Porque da mesma forma que ela pode lentamente se ajustar, essas várias proteínas que não têm formato nenhum, elas podem começar a se aglomerar. Ela forma um agregado. E esses agregados, eles são extremamente nocivos para as células. Então é por isso que as proteínas, né, conforme elas vão perdendo a sua função, elas precisam ser degradadas, elas precisam ser eliminadas, conforme elas perdem a conformação. Então as chaperonas são essenciais nesse processo, porque elas facilitam o enovelamento, e ao facilitar o enovelamento, diminui o tempo, diminui a chance de acontecer, né, esse agregado proteico, né, de proteínas desenoveladas, proteínas disfuncionais. E para finalizar, como que funciona a degradação das proteínas? Se uma proteína está mal dobrada, existem proteínas na célula que são capazes de reconhecer se isso acontecer. E aí, se isso acontece, o que vai acontecer? Você precisa destruir essa proteína. E como que o corpo fala, eu preciso destruir essa proteína? Vai vir aqui, né, um complexo, né, o complexo ligase da ubictina. Ligase, vocês vão ver, é o nome de uma enzima que liga algo num substrato, tá bom? E o que ela liga? Ela liga a ubictina. A ubictina ela vai servir como se fosse uma marca, uma tatuagem, tudo bem? Essa tatuagem vai fazer o quê? Ela vai ser estampada na proteína, e aí quando ela chegar lá no proteassomo, que é não é uma organela, mas é tipo uma organela, bem? Ela é uma estrutura celular. Essa organela, ela vai reconhecer a ubiquitina, e quando ela reconhece a ubiquitina, ela fala, eu sei que você precisa ser destruída. E o proteassomo, ele é um compartimento que é cheio de todas as proteases que a gente tem. Ou seja, ela tem todas as enzimas capazes de destruir uma proteína. Então, quando a proteína entra no proteassomo, ela vai ser completamente triturada. Então, uma boa analogia para o proteassomo é o cortador de papel. Você coloca o papel, ele sai triturado, ele vai sair na forma de pequenos, né, aminoácidos ou pequenos peptídeos, tudo bem? Oligopeptídeos são pequenos peptídeos. Então, o que acontece, né? Frisando, que é muito importante isso. Uma proteína mal dobrada, ela vai ser reconhecida pela célula e a célula vai estampar ubictina nela. Uma vez que ela está ubictinada, o proteassomo consegue reconhecer essa estrutura de ubictina, ele reconhece e destrói essa proteína. Né? A ubictina ela vai ser salva, tudo bem? Ela vai ser reciclada. Ele vai destruir toda a proteína e tipo, o resto de ubictina ele libera de volta para poder ser utilizado em outras proteínas. Mas é muito importante que aconteça essa degradação, porque uma proteína mal dobrada, elas podem se agregar. E esses agregados eles são muito nocivos para a célula, porque eles podem se acumular, e acabar danificando a função celular. Não sei se você já ouviu em amiloidose, mas é um caso em que você tipo, tem uma proteína que ela se dobra mal, e ela se dobra de um jeito que tipo, a célula não consegue lidar com ela não consegue destruir esse amiloide. Aí esse amiloide ele começa a se acumular, vira um grande lixo celular, e isso começa a causar destruição das células. Por exemplo, faz parte do processo, né, da patologia da diabetes tipo 2. Né? O pâncreas ele vai começando a se destruir com o tempo, no diabetes tipo 2, você já deve ter ouvido falar, que com o tempo ele acaba podendo se tornar insulino dependente, porque o pâncreas vai sendo destruído. Ele fica tão exaurido de produzir um monte de coisas, e essas coisas que ele produz começam a se acumular, e aí esse acúmulo começa a destruir as células beta-pancreáticas. E aí isso destrói a célula. Então é muito importante que a gente tenha essa destruição das células, e quando essas proteínas se agregam, elas são extremamente nocivas. Tá bom, gente? Então era isso sobre proteínas. Depois eu vou mandar para vocês também as aulas de enzimas, e aí a gente discute no sábado que vem, tá bom?